Olá pessoal, tudo bom? Professor Gandhi. Vamos aqui trabalhando com estatística, medidas de tendência central. Vamos trabalhar hoje com moda e mediana. Vamos lá, me acompanhe. Bom, definição de moda. Moda é aquele termo, né, com maior frequência dentro de uma série de valores. Ou seja, é aquele termo que mais se repete. Então, quando nós estamos procurando a moda, nós queremos saber qual é aquele termo daquela amostra, daquela série de valores que mais está repetindo. Quando nós temos dados não agrupados, Gandhi, o que seriam esses dados não agrupados? Porque nós temos que ter não agrupados, seria a amostra, né, os números como eles vêm, de forma bruta, certo? No máximo com rol. E temos os dados agrupados, são os dados na tabela. Então, primeiro vamos trabalhar com os dados fora da tabela. Então, com os dados fora da tabela, ou seja, não agrupado, é muito fácil, é só olhar o número que mais está repetindo. Perfeito? Então, como exemplo, nós temos essa série, ó. 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 15. Qual número mais está repetindo? Ó, isso aqui é fácil ver, ó. O 10 está repetindo duas vezes. Então, o 10 é justamente a nossa amostra. Perfeito? E temos aqui só um elemento que faz parte da moda. A moda é igual a 10. Bom, pode ter casos onde eu tenha duas ou mais valores que estão concentrados nessa moda. Um exemplo é esse aqui, ó. Se eu olhar, eu tenho o 4 aparecendo 3 vezes e o 7 também aparecendo 3 vezes. Então, eu tenho tanto o 4 como o 7 são modas, são as modas desse exemplo, né? Dessa amostra. Então, a gente fala que essa amostra ela é bimodal, porque tem duas modas. Podemos, entretanto, ter uma série, tá certo? Que não tem a moda. Por exemplo, essa aqui, ó, 3, 5, 8, 10, 12, 13. Para que tenha a moda, eu tenho que ter repetição além de uma unidade. Então, tem que ter pelo menos 2 unidades para ter uma moda. Então, como essa amostra ela não tem moda, nós chamamos de amodal. Vamos agora trabalhar com a moda numa distribuição de frequência, ou seja, com dados agrupados. Então, com dados agrupados, basta você observar na frequência absoluta simples qual o termo, né, qual a classe que tem maior frequência. Exemplo, eu tenho aqui classe meninos e a frequência de meninos. Perfeito? Qual o termo de maior frequência? A maior frequência que nós temos aqui, ó, é o 12. A classe referente é o 3. Então, justamente, a minha moda é o 3. Então, para encontrar a moda de uma distribuição de frequência sem intervalo, você vai olhar para a frequência. A classe correspondente a essa frequência é justamente a moda. Bom, quando eu tenho agora uma classe, certo? Que ela agora tem intervalo, né? Nós estamos trabalhando com dados agrupados, mas com intervalo de classe. Então, como nós vamos identificar qual a classe modal? Também pelo termo de maior frequência. Então, olhamos a frequência absoluta, aquela maior frequência é justamente a classe modal. Mas para calcular o valor da moda, eu vou ter que pegar o limite inferior, somar com o limite superior e dividir por 2. Que o exemplo, ó. Qual a minha classe modal? É justamente essa aqui, ó. O 11. O 11 é a maior frequência. Se o 11 é a minha maior frequência, então a minha classe modal é justamente o 158 e o 162. Então, tá aqui, ó. Peguei o 158, somei com 162 e dividi por 2.
moda 160. Perfeito? Então, se você tem uma distribuição com intervalo, você vai identificar onde está a moda pela maior frequência e vai somar, vai pegar a média justamente do limite inferior e do limite superior. Bom, emprego da moda. A moda é utilizada quando desejamos obter uma medida rápida e aproximada de posição, certo? O que está mais repetindo? A gente pode procurar justamente a moda. E quando a medida de posição deve ser o valor mais típico de distribuição, ou seja, justamente aquele que está acontecendo mais vezes. Mediana. Pessoal, mediana de forma bem simples é o termo central, certo? Então, se nós queremos encontrar a mediana, é o termo que está no meio. Mas detalhe, que aí é onde fica aquela dica grande para vocês. A amostra ela deve estar em rol, ela deve estar organizada. Então, a primeira coisa que se você for calcular a mediana, você tem que observar é se os dados estão em ordem. Quando está dentro de uma tabela, ele já está em ordem, porque ele saiu justamente disso. Mas algumas vezes é dado a amostra bruta. Então, você tem que observar se está em ordem. Perfeito? Exemplo. Dado uma série de valores, eu quero saber justamente qual é a mediana. Se a gente observar esses dados, ó, eles não estão em rol, porque eles não estão, ó, 5, 13, 10, ó, não estão organizados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar em rol. Primeira coisa, certo? Bom, depois, eu vou ter que justamente pegar o termo que está no meio. Eu tenho que dividir, ó, a parte da esquerda e a parte da direita em quantidades iguais. Qual o termo que está no meio, então? É o 10. Então, o 10 é minha mediana. Perfeito? Notem, aqui eu tenho uma quantidade ímpar. Por isso que o termo do meio é justamente o central, é a minha mediana. Certo? Olha aqui outra forma que você poderia fazer também, depois de colocar em ordem. Você podia somar aqui, ó. Eu tenho 9 elementos. Se você pegar e dividir 9 por 2, dá 4,5. Ou seja, a minha mediana está depois do quarto elemento, que é justamente o 10, que é o quinto elemento. Perfeito? Vamos para frente. Bom, agora eu tenho uma série. Essa série já está em ordem. Só que detalhe, essa série ela tem uma quantidade par de números. Então, quando eu tenho a quantidade par de números, o cálculo da mediana é feito através da média dos dois números que estão no centro. Porque a mediana ela tem que dividir o lado esquerdo e o lado direito em partes iguais. Ó. Aqui, ó. Esquerdo, direito. 3 para um lado, 3 para o outro. Certo? E ficou justamente esses dois ao centro. Então, o que é que seria a minha mediana? Seria somar o 10 com 12 e dividir por 2, ou seja, a média aritmética. Então, a minha mediana é igual a 11. Então, ó, presta atenção. Se a quantidade for ímpar, é justamente o do centro. Se a quantidade for par, são os dois que estão no centro, fazemos a média. Perfeito? Bom, agora nós vamos trabalhar quando os dados estão agrupados, ou seja, quando eu estou trabalhando com a distribuição de frequência. Primeiro nós vamos trabalhar a distribuição de frequência sem intervalo de classe e depois com intervalo de classe. Então, quando nós estamos trabalhando com a distribuição de frequência, lembre que nós fizemos o que eu fiz lá na amostra. Eu sempre pegava a quantidade de números e dividia por 2. O que é que eu estou procurando com isso? Eu estou procurando qual é a posição que está a minha mediana. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar justamente o somatório das frequências, que é justamente a frequência total, e dividir por 2. Com isso, eu vou encontrar qual a posição da minha
minha mediana. Então, eu vou lá na frequência acumulada e vou olhar o primeiro número que é maior do que esse. Vejamos o exemplo. Ó, eu tenho aqui o cálculo que eu quero fazer da minha mediana. Eu tenho aqui o número de defeitos que tem e aqui a frequência que acontece. Qual a minha frequência total? 60. Então, frequência acumulada. Então, sempre que eu vou calcular a mediana numa tabela, é interessante que você tenha a frequência acumulada. Lembrando, frequência acumulada, ó, repete o primeiro, vai somando com o próximo. Por quê? Porque a frequência acumulada, ela vai acumulando classe a classe as frequências simples. Eu estou procurando posições, então isso facilita a vida. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar justamente o 60 e dividir por 2, 30. O que seria esse 30? Significa dizer que a minha mediana está depois da posição 30. Então, faço ver. Eu vou lá na minha frequência acumulada e olho o primeiro número que é maior do que 30. É justamente o 32. Então, a minha classe mediana está aqui, ó. O 32 é a primeira frequência acumulada maior do que o 30, certo? Então, a minha mediana é justamente o número 2. Então, você usa a frequência acumulada para encontrar. Agora, a resposta está justamente na classe. Então, a minha mediana é justamente o 2. Isso quando eu tenho uma distribuição sem intervalo. E quando eu tenho uma distribuição com intervalo? Bom, aí eu tenho que usar essa fórmula aí, porque essa fórmula, na verdade, ela vem trabalhar de forma ajustada, certo? Parte do que acontece antes e durante o cálculo da mediana. É justamente uma estimativa. Então, vamos aqui entender o que seria. Isso para distribuição com intervalo. Então, a minha mediana é igual a LD, que é o LD é o limite inferior da classe que contém a mediana. Então, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é onde fica a mediana. Aquele tal de dividir a frequência total por 2 e lá na frequência acumulada encontrar. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Encontrei onde ele está, eu vou pegar justamente esses dados. O limite inferior, a frequência total dividida por 2, ó, somatório de FI é frequência total dividida por 2. Esse F ante é a frequência acumulada anterior à classe mediana. Esse FD é a frequência da classe mediana. E o H é a amplitude da classe. Isso aqui é sempre igual, né? Toda classe tem a mesma amplitude, que é a diferença do limite inferior para o limite superior. Perfeito? Ó, tá aqui o que cada um representa, ó, está escrito justamente aqui. Tá bom? Vamos para um exemplo, para vocês ficarem perfeitos nisso. Dica grande para vocês. Tenho aqui a minha distribuição de frequência. Essa distribuição de frequência, vocês podem observar, ela é com intervalo. Está aqui a minha frequência absoluta simples. E para o cálculo da mediana, eu não preciso de frequência relativa e eu não preciso de frequência relativa acumulada. Eu preciso de frequência absoluta acumulada. Então, só preciso da frequência absoluta e da frequência acumulada. Qual o primeiro cálculo que eu tenho que fazer? Descobrir onde está a posição da mediana. Então, eu vou ter que pegar o somatório, que no caso aqui é o 24, não é? E dividir por 2. Então, a posição é 12. O que é que eu tenho que fazer? Olhar na frequência acumulada o primeiro número dessa frequência que é maior do que 12. No caso, é o 15. Estão percebendo aí, ó? 5, 8, 15. Então, é o 15. E aí, a partir de agora, já que eu sei onde está localizada, com isso eu sei que está localizada, ó, nesse
Está localizada justamente aqui, ó, o que nós chamamos de classe mediana. Perfeito? É daqui que eu vou pegar todas as minhas informações. Certo? Vamos lá. Vou até apagar aqui para não confundir muito, mas é daqui que vocês vão pegar. Certo? Bom, vou usar essa fórmula. Primeira coisa que eu tenho que saber quem é o LD, não é? O que é LD? Limite inferior da classe mediana. A classe mediana é essa aqui, ó. Vou riscar de novo, ó. 9 ao 12 é a minha classe, 7 é a minha frequência, 15 é a frequência acumulada. Então, quem é o LD? O LD é 9, ó. Bem aqui, tá vendo? Ó? Limite inferior da classe mediana. Tá no 15, né? Que nós encontramos, ó. É o 9, é o limite inferior. Perfeito? E o 12 é o limite superior. 9 é o limite inferior. Depois, somatório de FI dividido por 2. Já está feito o cálculo. Está bem aqui o cálculo. Está feito. No caso, vale 12. Então, ó, esse 12, ó, coloca justamente aqui, ó, menos F ante, frequência acumulada anterior à classe mediana. Qual é a classe mediana? É aqui tem o 15. Qual anterior a ela? O 8. Então, é justamente o 8. O 8 é o F ante. Está aqui, ó, menos o 8. O 8 é o F ante. Vamos para agora o FD. Frequência da classe mediana. Está aqui, ó. O FD é o 7. Fiz um triângulozinho nele aqui, ó. FD é justamente o 7. Está faltando o que agora? O H. O H, pessoal, pode ser tirado em qualquer classe, ó. Do 3 ao 6, do 6 ao 9, do 9 ao 12, do 12 ao 15, do 15 ao 18, são todos iguais. É justamente a amplitude, a distância entre o limite inferior e o limite superior. Vou pegar aqui o primeiro, 6 menos 3, 3. Então tá aqui, o 3 é o meu H, ó. É o meu limite, a minha amplitude de classe. E agora é conta, né? Ó. O 9 repete, pego o 12 menos 8, que dá 4, multiplico por 3 e divido por 7. Dá 1,71. Somando, dá 10,71. Com isso, pessoal, nós finalizamos, certo? Nós finalizamos o conteúdo referente à moda e mediana. Valeu, um grande abraço.